José Anderson. Paz do Senhor, queridos. Podem sentar, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela deferência, Deus abençoe mesmo a cada um dos irmãos. Obrigado, pastor Lindomar, pela recepção, carinho. Eu acho que esse mês eu já vim aqui, foi mês passado, né? Que dia é hoje? 13. Não, eu vi esses dias agora, numa quinta-feira, não foi? Vocês não enjoam não, gente? Tem poucos dias que vem, já vem de novo, né? Eita. Obrigado, Silmar, meu grande amigo, pelo convite. Toda a equipe aí de evangelismo, discipulado. Deus abençoe mesmo o trabalho de vocês. Nós podemos ver que vocês estão fazendo uma grande obra para Jesus através dos nossos batismos. Sempre tem candidatos aqui do setor União nos nossos batismos. Isso é o resultado do trabalho que está sendo feito aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são bênção de Deus. Hoje eu estou acompanhado aí do Lamuel e do Lucas, congregam conosco ali na matriz, e também temos aqui a Vitória, o Pedro Lucas e o Marcos, que são adoradores e vieram aqui para adorar a Jesus, se abençoar as nossas vidas com esses louvores. Deus abençoe também o Ministério Dínamos, né? Também louvou a Deus com muita graça nessa noite. Se puder dar um pouquinho mais de retorno, eu não sei se é microfone, só porque para mim não gritar na pregação cedo demais, né? Porque às vezes a gente acaba perdendo a direção e acaba gritando. Depois você começa a gritar, aí não tem como mais voltar atrás. E quando eu comecei a pregar, assim, quando eu era mais novo, ainda tinha o problema de dar uma engrossada na voz, né? Dava aquela empossada assim, meus amados. E eu me lembro que eu sempre tive a voz muito fina. E quando eu era mais novo, era mais fina ainda. Então, eu engrossava a voz no começo da pregação, do meio para o fim, não aguentava e afinava a voz. Aí eu lembro dos irmãos falar assim, o pastor, não chamava nem de pastor, nem de pregador, era de Zé mesmo. Zé, quando você vai pregar, você engrossa a voz, depois você não segura ela grossa, ela fica fina. É melhor você começar com ela fina, né? Se no final você achar que dá conta de engrossar a voz, tudo bem, mas melhor começar com a voz fina do que começar com a voz grossa. Então, aí eu agora não estou mais nem aí para esse negócio de voz, né? Eu conseguindo transmitir a palavra é o que importa, né? E eu quero falar hoje sobre esse assunto que é tão importante. Claro que não é essa dinâmica de uma cruzada, então eu tenho que trabalhar um pouco mais de um sentido pessoal, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Evidente que há um contexto nesse capítulo 3 que está relacionado às igrejas da Ásia, e especificamente aqui a fala é com a igreja de Laodiceia, uma igreja que a palavra para essa igreja foi uma palavra muito dura. Mas também esse versículo 20 que foi aplicado a esta igreja é um versículo que tem uma característica universal, pode sim ser aplicado em todos os nossos contextos, até porque ele usa uma expressão que abre as possibilidades, indicando que não se trata apenas de uma palavra para o anjo daquela igreja ou para aquela igreja como todo, mas para qualquer um daquela igreja. Por isso, ele diz, se alguém ouvir a minha voz. Talvez dentro daquela igreja, naquela comunidade, nem todos ouviram, mas alguém ouviu. Talvez o anjo daquela igreja não ouviu, mas alguém ouviu. Então isso abrange para qualquer um de nós a mensagem de Cristo, no sentido de que Ele está batendo na porta e Ele está esperando que alguém abra esta porta, e ao abrir esta porta lhe permita entrar
e ele entrando, ele vem para assentar-se à mesa e participar da ceia conosco. A grande verdade é que nós podemos dizer a seguinte expressão: Cristo está à nossa porta. Do pecador que ainda não tem Cristo, do jovem, do irmão, da irmã que está afastado dos caminhos do Senhor, e às vezes do próprio crente que está na igreja, mas que não nutre um relacionamento profundo com Cristo. Cristo está à porta. E quando ele está à porta, nós precisamos fazer as observações que a oportunidade que nós temos de ouvir o bater das suas mãos na nossa porta está em cada oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra. Por esta razão, ele diz não apenas a esta igreja, mas a todas as outras: quem tem ouvidos, ouça. Nunca houve, queridos irmãos, desde que o Senhor criou os seres humanos para com eles se comunicar, nunca houve um dia sequer que Deus deixou de falar com o homem. A questão é, será que houve sempre homens para ouvir a voz de Deus? Porque Deus fala o tempo todo. O tempo todo Deus está falando, o tempo todo Deus está se revelando, o tempo todo Deus está se comunicando. O salmista do Salmo 19 diz que os céus manifestam as obras de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. João disse no livro de Apocalipse que quando viu a voz daquele que falava com ele, era como voz de muitas águas, semelhante ao som de uma cachoeira, que não muda nem o tom, nem fica mais grossa, nem fica mais fina. O tempo todo, em todo o tempo, seja de manhã, de tarde ou de noite, aquele som está sempre lá. E você sempre vai ouvir aquela mesma tonalidade. O nosso Deus nunca deixou de falar. Agora, a maioria de nós não quer conceder os seus ouvidos para escutar o Senhor. Se o Deus que nós servimos não fala, se o Deus que nós servimos não consegue se comunicar conosco, se o Deus que nós servimos não consegue alcançar os nossos corações para dizer, para direcionar, para conduzir, para levar a nossa vida a um propósito, isso significa que nós não estamos servindo ao Deus verdadeiro, e sim um ídolo projetado por nós mesmos. A Bíblia diz, no salmista escreveu sobre isso, no Salmo 115, os deuses das nações têm boca, mas não fala. Então, qualquer Deus que não possa falar, qualquer Deus que não possa se comunicar, qualquer Deus que não possa se expressar, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia fala. O Deus da Bíblia se comunica. O Deus da Bíblia se aproxima. O Deus da Bíblia se preocupa em que aqueles que estão na sua presença interajam com Ele e recebam da sua preciosa e poderosa palavra. Agora, você sabe que muitos de nós, entre nós, vamos expressar assim, muitos entre nós, usam o mesmo vocabulário que nós usamos, a mesma Bíblia que nós usamos, as mesmas vestimentas e os mesmos costumes. No entanto, o Deus que está dentro de um vocabulário semelhante ao nosso, Deus que ele diz servir, nunca falou nada a ele, nunca disse nada a ele, e quando ele imagina Deus estar falando com ele, é concordando com suas práticas e com suas obras. Um Deus que você é quem define as coisas que ele deve fazer, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro, é um ídolo que nós inventamos no coração. E pior do que os ídolos que penduramos na parede, são aqueles que colocamos no coração, porque na verdade aqueles que estão no nosso coração, eles são apenas um disfarce para o ídolo que nós temos de verdade, que é nós mesmos, as nossas próprias paixões, nossas próprias vaidades, o nosso próprio orgulho, o nosso próprio pecado. A vontade de pecar é tão grande, mas não tem Deus para aprovar, então eu projeto o Deus que aprova o que eu gosto de fazer. A idolatria tem sua sede na sede do homem de pecar. Por isso que nessas nações que têm diversos ídolos, para cada prática pecaminosa tem um Deus que aprova. E aqui eu preciso que você entenda isso aqui. Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque a porta está fazendo barulho, tem alguém batendo na porta.
Tem alguém se comunicando, tem alguém chamando a minha atenção, tem alguém procurando, querendo se relacionar comigo, tem alguém que está querendo falar alguma coisa para mim. Mas, quando os meus ouvidos não conseguem ouvir a batida das mãos do meu Salvador nas portas da minha vida, me chamando a atenção, isto significa que provavelmente dentro de mim existem coisas que estão falando muito mais alto. Dentro da casa existem coisas que estão falando a um som muito alto e eu não consigo ouvir o meu Senhor falar ou bater na porta. Então, como que ele chama a nossa atenção? Eu anotei algumas coisas aqui. Nós temos a oportunidade de receber a Jesus ao ouvirmos a sua palavra. E eu quero que você guarde isso no seu coração e nunca mais esqueça. O nosso Senhor fala através da sua palavra. Tiago escreveu dizendo que nós precisamos fazer 3 coisas com a palavra. Receber a palavra. Que ele fala, receber a palavra em voz implantada, como uma semente que vai ser plantada dentro de nós. Receber a palavra. Depois ele diz, praticai a palavra, sedes cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, como aqueles que se enganam com falsos discursos, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que se contempla a si mesmo no espelho, virou-se e esqueceu de como era. E ele continua dizendo, mas aquele que persevera, então é a terceira coisa, perseverar na palavra, é aquele que não é apenas ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, e persevera nisto, será bem-aventurado no seu feito. Então eu devo receber, eu devo eu devo cumprir, e eu devo perseverar em cumprir. Você sabe por quê? Porque enquanto o Salvador está chamando a minha atenção através da sua palavra, os meus caprichos também estão querendo gritar bem alto para que eu não ouça a voz do Salvador. Mesmo que eu receba esta palavra, ou lhe deixe entrar no meu coração, ainda corro um risco muito grande de me distrair com muitas outras coisas que tenho dentro de mim. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Outra coisa que está no texto, isso não está implícito, isso está explícito, porque ele está batendo do lado de fora e eu tenho a oportunidade de abrir do lado de dentro. Nós somos livres para abrir a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém está aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então ele não está apenas batendo, ele também está falando, ele está chamando pelo meu nome, mas se eu ouvir e abrir a porta é aberta por aquele que está do lado de dentro. Você é livre para abrir a porta, você é livre para decidir, você é livre para decidir se vai permitir que ele faça parte da sua vida ou não. Você é livre para decidir se ele vai conduzir os seus caminhos ou não. Qual é o nosso maior problema? O nosso problema é que nós fazemos escolhas e muitas vezes não queremos lidar com as consequências delas. Alguns entre nós convidam Jesus para resolver os problemas de escolhas que ele fez e não convidou Jesus para fazer. Então eu peço, Senhor, vem me socorrer, me socorrer, me socorrer. E muitas vezes ele está olhando e dizendo, olha, é o seguinte, até poderia, mas se eu te socorrer, tu vai fazer outra besteira. Então eu vou deixar você aprender com a decisão que você tomou. E nessa vida existem decisões que são fatais, que têm consequências fatais, e decisões que não têm consequências fatais. A questão é que nem sempre nós sabemos o que é fatal e o que não é. Então, às vezes, coisas que eu decido fazer sem consultar o conselho do Senhor, pode ser que eu tenha outras oportunidades para corrigir, mas tem coisas que não dá para corrigir. Por essa razão, a melhor coisa, quando se ouve o batido da porta e a voz dele, é chamá-lo para entrar e pedir para que ele ocupe todos os espaços. Porque mesmo que as coisas não sejam do jeito que eu gosto, melhor é estar dentro da vontade dele, porque ele cuida bem de cada um de nós. Então você é livre para abrir a porta. E se não está acontecendo mudança, é porque a porta ainda está fechada. Se você ainda não sentiu um constrangimento para alterar nada dentro de você, a porta ainda está fechada. Você ainda não abriu a porta. E Deus não vai forçar a barra com você. Os anos estão passando, você está envelhecendo. Você está ficando mais velho, né? Nem maduro, é velho. Um irmão um dia desse chegou para o outro e disse, você precisa ficar mais maduro. E ele disse, que maduro? Eu já estou podre. Então, era para cair da árvore. Né? Então não é mais maduro. Não falou nem podre, falou podre.
tu é pode. Nós aqui é assim, nas linguagens grupiense. Então, você já está ficando velho, você já está ficando de idade, mas Jesus até agora não conseguiu mudar nada na sua vida. Não conseguiu alterar nada, não conseguiu transformar nada em você. E você diz assim, eu tenho 35 anos, 40 anos que sou dessa igreja. É quase como se tu não fosse. Se não tem nada que pode mudar você, transformar você, se não há dinâmica de transformação, você está perdendo tempo. Você está jogando, eu poderia estar em outros lugares. Pois é. Pois é. Então, aí está, nós somos livres para abrir a porta ou não. Terceiro lugar, abrir a porta para Cristo, podemos recebê-lo em nossa mesa. Veja o que está escrito no texto, e diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. E eu fiquei me perguntando, Senhor, quais seriam os benefícios de receber o Senhor em volta da minha mesa? E o Senhor começou a me fazer lembrar, e eu quero te fazer, que você faça essa reflexão. Pergunte para Zaqueu, em Lucas capítulo 19, Zaqueu, qual o benefício de receber o Senhor dentro da sua casa, em volta da sua mesa? E ele vai dizer para você, salvação. Porque quando Jesus sentou-se em volta da mesa, e Zaqueu olhava para Jesus e olhava para si mesmo, olhava para Jesus e olhava para si mesmo. A Bíblia não diz qual foi o sermão que Jesus pregou. Mas o capítulo anterior, a Bíblia fala um sermão que Jesus pregou que foi muito duro para o jovem rico. Jesus chegou para o jovem rico e disse, olha, se tu queres ser perfeito, vende tudo que tu tens, dá para os pobres e vem. Olha que dimensão de valores. Jesus está dizendo, por mais valiosas que sejam as coisas que tu carregas contigo, tu vale mais para mim do que tuas coisas. Então eu te quero sem tuas coisas. Agora, Jesus desafia ele, quero que tu entendas que eu devo valer mais para ti do que tuas coisas. Tu tem que querer a mim sem tuas coisas. Então, eu quero que tu venda tudo que tu tem, distribui para os pobres e vem, você, eu quero sem as coisas. Mas o jovem rico não conseguiu e foi embora. E a Bíblia diz que quando ele foi embora, Jesus olhou para os discípulos e disse, quão difícil entra no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. E aí ficou aquela discussão sobre o camelo no fundo da agulha, que até hoje as pessoas ficam se perguntando o que é. E aí alguém pergunta, pastor Zé, o que é? Sei lá, eu só sei que é uma coisa difícil. Se pensar no animal é difícil, se pensar em outra coisa é difícil. É muito difícil um rico ficar salvo. Eu queria ser rico para saber se eu ia dar conta. Né? Pelo menos avisado eu já fui. Senhor, já sei, deixa eu ficar rico. Então, só que percebam que o capítulo 19 começa dizendo assim, e havia um homem que era chefe dos publicanos e era rico. Lucas está querendo continuar a conversa do rico, dizendo que depois daquela situação, Jesus salvou um rico. Zaqueu era rico, e quando Jesus sentou em volta da mesa, o Zaqueu olhava para Jesus e olhava para si, olhava para Jesus e olhava para si. Jesus não precisou pregar nada, o Zaqueu foi olhando e foi se sentindo sujo, indigno, pequeno, medíocre. Ele foi vendo a riqueza de Jesus e a pobreza que ele tinha. Ele disse, Senhor, você sabe que eu estou sentindo o desejo de fazer umas coisas loucas aqui hoje. Eu quero pegar meus bens e distribuir com as outras pessoas. Eu quero repartir meus bens. Eu quero caçar as pessoas que porventura eu tenha defraudado e restituir quadruplicado. Eu quero distribuir minhas coisas. Jesus olhou e disse, hoje veio salvação a esta casa. Quem conhece a soteriologia sabe que Jesus não está dizendo você está sendo salvo pelo que você está fazendo. Jesus está dizendo você só está fazendo isso porque a salvação já está trabalhando dentro de você e você já está sendo transformado. Qual é o benefício de ter Jesus em volta da nossa mesa? Salvação. Por quê? Porque à medida que ele entra, a presença dele nos constrange e começa a transformar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Qual é o benefício? O Senhor me fez lembrar, pergunte para Mateus, aquele chefe que também era chefe dos publicanos, que também estava na alfândega, que também trabalhava recebendo dinheiro dos judeus para os romanos. E a palavra de Deus diz que Jesus passou na alfândega próxima de Cafarnaum e olhou para Mateus e disse, Mateus, segue-me. Você já viu isso? A pessoa passar, encontrar alguém sentado e falou, vem. E o camarada pegou as coisas dele, abriu a gaveta, guardou os papéis, guardou as coisas. E tu vai aonde? Eu vou atrás daquele rapaz bem ali. Bom, era Jesus, né? Eu, por exemplo, eu gosto de brincar que eu tenho um corpo aberto. Eu sou uma pessoa assim, meia levado.
Um dia o irmão foi contar um testemunho lá na igreja, num domingo, e ele começou a contar a história de umas coceiras. Ele falou, eu comi um antialérgico, e isso trem me deu coceira, e eu comecei a coçar aqui, e ele começou a contar, e eu comecei a querer me coçar. Eu sou meio assim, pastor Silmar. Me lembro que um pastor foi pregar uma vez num congresso e falou, vai cair um monte de gente, eu já comecei a ficar bambo. Aí eu falei, rapaz, eu vou cair bem aqui. Falei, não vou esperar esse cara me derrubar, não. Fui lá onde eles estavam, escolhi onde eu deitei. Falei, eu vou esperar eu cair, nada. Por isso que eu gosto de dizer, irmão, não espere cair. Você mesmo pode achar um lugarzinho para cair, porque se tu cair, tu bate a cabeça, tu se machuca, tu deita lá, depois tu levanta e vai embora. Então, eu gosto de dizer que um dia eu estava entrando numa loja, um rapaz falou para mim, você! E eu, opa! Vem cá! E eu, sim, senhor. Quando eu fui chegando, ele pegou uns trem, eu quero te mostrar uns trem. Aí eu falei, agora eu não vou não. E fui-me embora. Eu consegui vencer aquele dia. Mas Jesus olhou para Mateus e falou assim, você, vem cá. E Mateus só guardou as coisas, saiu atrás de Jesus. Que chamado é esse? Que coisa penetrante, que palavra poderosa. Pegou aquele judeu raiz assim, chamou e ele foi embora. E a Bíblia diz que Mateus fez um banquete na casa dele e colocou uma mesa. E a Bíblia diz que começaram a chegar publicanos e pecadores. Eu fico pensando, Silmar, tu que é teólogo, publicanos e pecadores. Publicano não era uma coisa boa. Pecadores fica de um lado e ainda cita o publicano. Eu penso que para o judeu, publicano era um trem mais pior do que pecador. Publicanos e pecadores, toda classe de gente ruim que tinha, estava na casa de Mateus. Se você perguntasse para Mateus, qual o benefício de recebê-lo em sua casa, ele diria para você, a salvação dos meus amigos, a salvação de outras pessoas, a salvação das pessoas que vão entrar e vão ver que coisas acontecem comigo, que não acontecem com mais ninguém, a salvação de alguém que vai entrar e vai poder participar da mesa e vai dizer, mas Deus, que coisa preciosa você trouxe para a sua casa, o meio de Salvador. Deus quer, irmão, Deus não quer que a nossa casa, alguns de nós, tranca o portão com cadeado por lá de fora e pula o muro para dentro, para as pessoas passarem na rua e pensar que tu não está em casa. Entendeu? Pitbull, Rottweiler, cerca elétrica, câmera. E aí você diz, é meu conforto. Conforto, tudo bem, mas na maioria das vezes é só fuga mesmo. Você quer se esconder dos outros e de si mesmo. Você já entra na igreja, você já sai na igreja assim. Como é que é? Entra assim, de costa, para as pessoas pensarem que tu já está indo embora. Para não te atrapalhar, para não sair de sua frente, que a sua vida é extremamente corrida, sem ter tempo para nada e nem tem tempo para ninguém. Nunca recebeu Jesus em casa, porque quando você recebe Jesus Cristo em sua casa, você descobre que a presença dele atrai tanta gente, que você não pode ficar imaginando que a vida gira em torno só de você. Pergunte para Lázaro, que em João capítulo 12 diz a Bíblia Sagrada, que Jesus chegou em Betânia, entrou na casa de Lázaro, sentou-se em volta da mesa, e a palavra de Deus que Jesus estava lá, mas o povo naquele dia não estava conseguindo nem olhar para Jesus, estava todo mundo olhando em Lázaro e triscando em Lázaro. Será? Por quê? Porque no capítulo anterior tinha ficado 4 dias dentro de uma sepultura. E Jesus chegou e disse, tira essa pedra da sepultura. Arrancaram a pedra e ele disse, Lázaro, venha para fora. Lázaro saiu. Então no capítulo posterior, Jesus disse, agora nós vamos lá para a tua casa para poder banquetear. Sentou-se em volta da mesa, e a Bíblia diz que Maria, irmã de Lázaro, pegou aquele vaso cheio daquele perfume precioso para lavar os pés do Salvador, e enquanto ela está lavando, as pessoas estão em volta da mesa, e gente olhando dizendo, não é possível, que coisa preciosa que Jesus fez na vida deste homem. Jesus tirou esse homem da morte, trouxe ele à vida, e muitos outros do lado de fora dizendo, nós temos que matar esse homem que morreu. Queria matar, é o que morreu. Vamos matar Lázaro. Não, matar Lázaro não resolve, que estava morto, voltou. Tem que matar Jesus, que ressuscitou, que voltou. Como é que ele vai matar quem já morreu? Pergunte para Lázaro, e Lázaro vai dizer, se ele entrar na sua casa, na sua vida, você vai ter um grande testemunho para contar. Quantos podem dizer amém?
Pergunte para Cleopas, que em Lucas capítulo 24 diz a Bíblia, que Jesus caminhava com ele e conversava sobre a Bíblia, e conversava sobre a palavra, e quando foi chegando tarde da noite, a palavra de Deus disse que Jesus falou, eu vou seguir a viagem, e Cleopas disse, não vai, está ficando tarde, vamos entrar e vamos sentar em volta da mesa para comer. Jesus entrou com eles, e quando eles sentaram em volta da mesa, eles entregaram o pão na mão do Salvador, e quando Jesus partiu o pão e deu graças, Cleopas disse, eu conheço esse jeito bem aí de segurar o pão, esse jeito de conversar, esse jeito de orar, eu conheço, eu sei que é o Senhor que está dentro da minha casa, é o Senhor que veio participar do pão comigo. Pergunte a Cleopas qual é o benefício de se receber em casa. Ele vai dizer, você recebe revelação e é consolado, e é fortalecido, e é edificado, e volta para o propósito de Deus. E eu pergunto nessa noite para você, você já recebeu em sua casa? Se hoje eu chamasse você aqui na frente e dissesse, diga por favor, irmão fulano de tal, qual é o benefício de receber Jesus em casa, o que você diria? Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você que tem 20 anos que anda com Cristo, você que tem 10 anos que anda com Cristo, você que recebeu Cristo há um mês, o que você diria sobre os benefícios de receber Jesus em casa? Jesus disse, cearei com ele, ou seja, ele participando do que é meu, ele vai cear comigo, eu participo do que é dele, comunhão, algo em comum sobre a mesa, um dos lugares mais importantes do lar, a mesa, os filhos são rebentos de oliveira em volta da mesa, Cristo está dizendo, meu desejo é entrar e fazer parte da sua mesa, o encontro do Salvador com aquele que é salvo por ele na mesa. Quantos podem dizer amém? Agora eu quero fazer uma advertência. A entrada de Jesus na nossa vida produz uma transformação extraordinária, porque ele é a luz. Diga comigo, luz. Mais uma vez, luz. E a luz é um dos princípios mais importantes da Bíblia, porque luz significa que tudo que está no escuro vai ser exposto. A luz é a primeira coisa que você faz, se certificar que está ali, quando você quer arrumar uma casa. Lucas capítulo 25, a palavra de Deus diz, 15, diz a palavra de Deus que aquela mulher percebeu que havia perdido uma dracma, acendeu a luz e arrumou a casa. O próprio Deus trabalha na dinâmica da luz. Em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e quando Deus disse, agora eu vou dar forma para o que não tem forma, e vou preencher o que está vazio, ele disse, haja luz. Por quê? Porque com a luz acesa, as deficiências são expostas. Quando a luz se acende, a sujeira fica à mostra. Quando a luz se acende, quando a luz é acesa, o que não está bom é perceptível. Quando Jesus chega na nossa vida, às vezes o que está ruim piora um pouco, para você perceber o quão distante estava. É como faxina, que eu, por exemplo, agora não, mas alguns anos atrás, eu ia chegando em casa, e eu ia mais ou menos do jeito que eu falei, com o carro assim meio coisado, e eu olhava assim, se eu visse as cadeiras da mesa da área, virada de cabeça para baixo, eu já dava uma ré, dava uma volta devagarzinho, silenciosamente. Faxina. E as irmãs, meu Deus do céu, tem hora que dá vontade de grudar as coisas com um parafuso. Você chega, vai caçar a geladeira num lugar, ela já está no outro. Você caça, agora quase não está tendo isso mais, mas antigamente eu chegava em casa, quase que a cozinha estava na sala e a sala estava na cozinha, ele gostava de mudar as coisas, tudo de lugar. E por que é importante tirar as coisas do lugar? Porque se as coisas ficarem no lugar o tempo todo, a sujeira fica nos cantos, a sujeira fica por baixo. Então, para você fazer a limpeza verdadeira, você tem que tirar do lugar. E só que tirar do lugar, sai da acomodação, sai do ambiente de conforto. E toda transformação tem que mexer com o nosso conforto. Então, se a luz se acende, se Jesus entra na nossa vida,
ao princípio, as coisas ficarão desconfortáveis, porque os nossos pecados serão expostos. A tua tendência pecaminosa, a tua tendência ao erro vai se expor mais, porque é como se você aplicasse um contraste, e esse contraste vai trazer à tona a realidade de quem você é. Muitos entre nós não suportam o peso deste processo, e sabe o que faz? Desiste. E ao desistir, aí a coisa pode ficar pior. Eu quero mostrar um texto rapidamente para vocês, que está escrito em Mateus capítulo 12. Olha aí que está escrito em Mateus 12, versículo 43. Porque aqui é a dinâmica desse processo da casa em que ele entra. E o texto diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, aqui é homem, a pessoa que vai ser comparada a uma casa no próprio contexto, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Veja que esse espírito imundo é o antigo morador da casa. Agora, qual é a natureza dele? Imundo, sujo, corrompido, destrutivo. Isso aqui é importante a gente guardar no coração. Tudo que é sujeira e desordem é do diabo. Diga comigo, tudo que é sujeira e desordem é do diabo. Por essa razão, todo crente nascido de novo, de verdade, detesta lixo. Todo crente nascido de novo detesta lixo. Então, é aquela sacola de lixo, está aí há uns 15 dias. Eu não gosto de jogar fora assim de imediato não, que gasta sacola. Do Beira Rio. Porque a do Sempre 6 é mais caro. O Beira Rio tem uma técnica infalível. Vende pão. Aí os crentes vão comprar pão, tem que trazer outras coisas, né? Eu mesmo entro no mercado, onde eu vou lá, estou indo comprar uma margarina. Eu entro, irmão, eu não vejo nem os crentes que estão no meu caminho. Tchum, margarina. Tchum. Um dia desse eu ia roubando. De tão focado que eu estava. Peguei um trem, fui botando no bolso. Falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Tirei do bolso. Eu falei, Deus me perdoa, não foi porque eu quis, não, Senhor. Não, homem, né? Homem é terrível. Se você um dia falar que me viu no mercado e eu não falei com você, por favor, fale comigo. Eu não te vi, não. Certeza, eu sou extremamente. Às vezes eu brinco com a mulher, eu falei, mulher, tu sabe que eu sou meio autista. Mas é coisa da minha cabeça. Mas aí, guarde isso. Lixo, junta lixo dentro de casa. Ei, espírito imundo. Diga comigo, imundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, cuidado com isso. O texto diz que Jesus entrou, ele saiu da casa. Está aí, ó. Ele saiu da casa. Mas o que ele vai procurar? Ele vai procurar um lugar de repouso. Repouso. Se você usar um radical mesmo nesta palavra, você vai entender que repouso é pousar de novo. É um lugar por onde ele já passou. Então ele vai procurar nos lugares que ele conhece. Veja, repouso também pode ser entendido como descanso. É um lugar confortável. Então o que os espíritos imundos fazem? Eles vivem à procura de lugares confortáveis. E onde está esses ambientes que os espíritos imundos encontram em nossas vidas? No pecado, na repetição de práticas que desagradam a Deus. A mentira, por exemplo, é um filho que a gente gera para Satanás, porque o diabo é pai da mentira. Então não adianta eu dizer, sai da minha vida, dizer a Satanás que saia, sendo que eu estou criando um filho dele. Então ele vem visitar o filho que é dele. É um direito de pai. Eu visitar meu filho. E o pior é que esse filho, muitas vezes que você gera, ele se alimenta de mais mentira. Então ele vai ficando grandão.
Então, esse espírito imundo vai procurando repouso. E quando eu disse lá atrás, Jesus entrou, a luz se acendeu, mas eu não suportei o peso das coisas que ele me revelou, e eu então apaguei a luz para continuar alimentando as coisas que causam pouso. E o texto diz aí, ele vai, mas quando ele não encontra outro lugar, diz assim: voltarei. Então guarde no seu coração para que você entenda, aqueles espíritos que operavam nas práticas antigas da tua vida, hora ou outra passam por perto para saber se você está ou não firme. Esse é o mundo espiritual. Voltarei. E o texto diz, para a minha casa. Olha que percepção que ele carrega na cabeça dele, que ele é proprietário de cada um de nós. Então ele tem convicção de posse. Se você não tiver atitude, ele vai voltar a agir na sua vida. Então voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, como é que ele encontra? Está no texto, versículo 44 do capítulo 12 de Mateus. Vazia. Por quê? Porque quando Jesus chegou, e quando a presença dele me incomodou, eu falei, não, hoje não. Eu não vou dar conta de continuar com esse negócio, não. Eu não vou querer essa transformação, não. Esse trem está mexendo, está machucando muito. Esse negócio de perdão, não dou conta de ficar falando de perdão. Esse negócio de fruto do Espírito. Esse negócio de domínio próprio, esse negócio de longanimidade, esse negócio de paciência. Não vou dar conta de mexer com isso, não. Não é para mim, não. Então, o que vai acontecendo? Eu vou ficando irritado, revoltado, e aí a gente vai querendo que ele saia. Estou falando do Salvador, porque a dinâmica da voz de Deus vai me confrontando, e eu vou rejeitando, porque eu não quero essa transformação. E o que vai acontecendo? A voz de Deus é assim, ela tem uma dinâmica de crescimento e precisão à medida que vou obedecendo. Quanto mais eu obedeço ao Senhor, mais nítida a voz dele fica para mim. Quanto mais eu desobedeço ao Senhor, mais distante a voz dele vai ficando para mim. Então alguns de nós estão andando na casa de Deus sem Deus. Porque não se trata de andar na casa de Deus, mas de sim de ser casa para Deus. E muitos não entendem isso. Então o texto diz, acha vazia, varrida e ordenada, porque enquanto Cristo nela esteve, pode nela operar, mas quando eu não o suportei e o tirei, algumas coisas estão mudadas, mas eu não estou na posição que deveria estar, não é? E o texto diz, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entra e habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Diga comigo, misericórdia, Jesus. Mais uma vez, misericórdia, Jesus. Agora, eu quero terminar essa mensagem dizendo uma coisa para você. O nível de intimidade decide os cômodos da casa que ele vai poder entrar. Eu tenho muitos amigos, pelo menos eu acho. Mas não é todos que entram mais nos cômodos adentros da minha casa. Algumas pessoas, que eu não poderia nem dizer que são amigos, são pessoas que só falam comigo da porta. Vamos entrar? Não, eu só estou passando. Ai, com Deus então. Outros já entram e assentam-se à mesa ali na área e tomam um café. Outros já podem entrar na cozinha e beber uma água. Alguns já entram da cozinha para a sala e já vai lá na sala onde estão os livros e fica olhando e às vezes pega emprestado e não devolve. Mas pelo menos pegou emprestado. Me alegra mais aquele que pega emprestado do que aquele que olha e fala, pois é, eu não gosto de ler não. Nem, se eu soubesse, não deixava nem entrar. Rapaz, tanto de livro desse, hein? Isso aqui para quem gosta. Eu gosto mais do que pega emprestado. Nem que ele não devolva. Se bem que não é para não devolver. Eu já estou tão zangado com essa história do livro aqui, que eu já estou até esquecendo o que eu estava falando na pregação. Aí tem outros não. Outros, eu quero ir no banheiro. Vai aí, está aí.
Alguns, por não ter muita intimidade, eu digo, não repare a bagunça. Outros eu digo, fica à vontade. E alguns acabam sendo tão importantes para nós e tão íntimos que eu preciso resolver um problema lá no meu quarto. Eu digo, vem cá, me ajuda a resolver esse trem, virar isso aqui de cabeça para baixo. Por quê? Porque estão num nível de intimidade. Somos amigos, somos íntimos. Jesus vai entrar na minha vida e eu vou deixá-lo apenas na sala. Aquele que mais importa, eu devo convidá-lo para entrar nos lugares mais profundos do meu ser, abrir as gavetas do meu coração e revelar de verdade quem eu sou, até porque ele me conhece mesmo. O que mais atrapalha o processo de transformação é a tentativa de ser quem eu não sou. Deus só pode curar as áreas que eu reconheço que estão erradas. Senhor, aqui sou eu, egoísta, arrogante, presunçoso, vaidoso, mentiroso, ladrão, adúltero, prostituto. Eu sou esse homem ou essa mulher, esse sou eu. Por favor, entra na minha casa e muda a minha vida por completo. Aleluia. Nós cantávamos alguns anos atrás um hino do Regis Nezés. Ele dizia assim, aí a gente cantava esse hino, sabia o peso. Irmão, tem um teólogo que diz assim, que a hora que os crentes mais mentem na igreja é quando está cantando. Fica falando umas coisas que nem é verdade. Aí você cantava, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura e sara as feridas. Tu sabe o que é mexer com a estrutura? Por exemplo, o médico precisa salvar o coração do paciente, mas entre ele ter acesso ao coração, ele precisa passar por uma estrutura chamada caixa torácica. Como é que ele faz? Cirurgia, anestesia localizada, sim ou não? Acho que não. Você vai fazer coisinha, vou passar aqui um bisturizinho. Não, meu irmão, é cerrado. Tem que acessar o cérebro, mas ele tem uma estrutura chamada crânio. Você acha que ele vai ficar alisando? Ele vai arrancar o crânio. A estrutura é a parte mais potente, mais forte, porque ela protege aquilo que é essencial. Então, entre a essência e a estrutura, Deus fica com a essência, ele quebra a estrutura, mexe com a estrutura para salvar o que é essencial, que é você. Então, às vezes você fala, mexe com a minha estrutura, você está preparado para ficar pobre? Está preparado para ser exposto na sociedade? Está preparado para o teu caso extraconjugal virar um escândalo? Por que Deus acabou com o meu casamento expondo tudo? Não, Deus não acabou expondo. O adultério já estava acabando com tudo. Deus está expondo para salvar você. Então, o Senhor está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, eu entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo, até que nós entendamos que Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa nesta vida, e que vale a pena perder dinheiro, vale a pena perder posição social, vale a pena perder qualquer outra coisa, por amor a ele. Nós não estaremos preparados para tudo aquilo que ele é capaz de fazer na nossa vida. Será mentira? A gente vai estar mentindo, dizendo, vem Jesus, vem. Aí Jesus, eu nem vou aí ainda. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa entender que se ele entrar, tudo que atrapalha a presença dele vai ter que sair. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Tem como cantar pelo menos aqui um pedaço do hino? Só um pedacinho, Marcos, assim. Não é todo não. É só um pedaço. Nós cantamos muito. Tem hora que minhas pernas já estavam doendo. E olha que eu sou novo. E esse último eu ainda cacei a letra dele aqui. Esse último eu não conhecia não. Eu conheci só o pedacinho do Diante do Trono lá. Eu cacei. Eu olhei e falei, cadê a letra do hino? Porque em pé e sem saber a letra. Aí é prova. Vocês me cantam conhecido. Porque senão eu vou começar bem aqui. Põe um anjo aqui. Põe um outro lá.
Eu me lembro que eu fui pregar num lugar e eu estava assim animado, no espírito de quebrantamento. Eu falei, vem aqui à frente, ministério de louvor. Começaram a cantar forró. Eu disse, não gente, forró. Agora era de cura, de manifestação. Aí, eu quero que você ache alguém. Não vai, não, vamos orar uns pelos outros. Ache alguém para você ministrar sobre a vida dele. Vai, acha alguém. Diga para ele, Jesus te achou aqui hoje. Fala para essa pessoa e começa a orar por essa pessoa. Começa a orar, nós vamos orar. Aqui, esse é um sacerdócio. Vós sois sacerdócio. Nós temos autoridade para orar pelos nossos irmãos. Começa a ministrar, orar pelo seu irmão e receber a ministração através do seu irmão. Por quê, pastor? Porque Jesus está falando nesta noite e Ele tem algo especial para fazer através de você. Religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai. Ore. É só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Pelo nome, Cadê a letra do hino, Marcos? alguns são de perto e outros de longe. Pode continuar, né? Com licença eu vou Me apresentar. me apresentar. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Ai, Mas conhecido como Yeshua, pão da vida. o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, A força. força quando a tua acabar. E se precisar? E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na... Não quero algo de momento, Ele quer relacionamento. eu quero relacionamento com profundidade. Eu sou teu pai, é só chamar. De formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te louvar porque o Senhor está falando todos os dias conosco. Ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra é a necessidade das nossas almas. Pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, esta noite, que o Senhor venha continuar falando a cada coração. Que cada vida, Senhor, que veio a este lugar, saia daqui consciente de que ouviu a voz de Deus, de que foi a palavra de Deus,
de que o Senhor está sendo glorificado, que o Senhor está sendo engrandecido na transformação, na mudança, na obra do Espírito de Deus na vida de cada um. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem alguém aqui esta noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus? Alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Tem? Se tiver, saia do seu lugar e venha à frente. Se você estiver do lado de alguém que queira aceitar Jesus ou reconciliar, traga esta pessoa aqui que nós vamos orar por ela. Agora é a hora de você chamar, convidar a pessoa. Venha, Jesus está convidando você, Jesus está chamando você. Tem alguém? Tem alguém que queira vir para Jesus esta noite? Ele te chama. Jesus te convida hoje para vir, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Tem alguém? Glória a Deus. Deus abençoe. Podeis estar assentados. Muito obrigado. Devolvo aqui a palavra aos nossos irmãos. Meus irmãos, Deus operou maravilhosamente aqui no nosso meio. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Queremos agradecer a cada irmão.